Então, pessoal, vamos continuar falando sobre a representação, das equações de estados do nosso sistema. Bem, aqui só vou relembrar com vocês, nós temos duas equações, A equação de estados, em que x ponto é igual a ax mais bu, lembrando que x aqui representa o estado inicial do meu sistema, e eu tenho a equação de saída, em que y é igual a cx mais du. Só lembrando para vocês que este x aqui é o estado atual do sistema. Então, olha só, tem uma diferença. Esse x aqui representa o estado atual do sistema e este x aqui é a condição inicial do sistema. Então, onde que sai esse x aqui que representa o vetor ali com as variáveis de estados? É a integral de x ponto, ok? Quando eu tenho aqui x1 derivado, x2 derivado, x3 derivado, x4 derivado, quando eu faço a integral, eu chego em quem? x1, x2, x3, x4 até xn. Atualizado, tá? Que é o estado atual do meu sistema. Então, olhem como que eu posso representar o meu sistema. Olha, a minha equação de estado, x ponto, é igual a ax mais bu, A sendo a matriz de estados e B a matriz de entrada. E o meu sinal de entrada. Notem que eu tenho aqui o meu sinal de entrada, ok? Então, o sinal de entrada U multiplicado por B faz essa parte aqui da minha equação. Mais A multiplicado por X, que é o estado inicial do meu sistema. Então, AX mais BU é igual a quem? X ponto, ok? Fazendo a integral de X ponto, eu vou chegar no quê? Na variável de estado atual do meu sistema, tá ok? Isso daqui é uma realimentação, ele vai estar sempre atualizando o estado do meu sistema. É sempre uma comparação assim, quando eu começo a fazer os cálculos, eu tenho o estado atual e calculo, eu tenho o estado inicial e calculo o estado atual. Vou continuar com os meus cálculos, o estado atual passa a ser agora o estado inicial e eu faço o cálculo do meu novo estado atual e assim por diante, isso referente a um período de tempo, tá ok? Então eu tenho ax mais bu e aqui, x ponto, fazendo a integral de x ponto, eu tenho x, ok? Então é esta parte da minha equação, que é a equação de estado. E a minha equação de saída? A equação de saída, y é igual a cx mais du, sendo d a matriz de transmissão direta. Então eu tenho aqui, d multiplicado por u, mais C, que é a minha matriz de saída, multiplicado por X. Então, Y, que é a minha variável de saída, que é diferente da variável de estado, ok? É igual a Y é igual a CX mais DU. Aqui, pessoal, o nosso sistema está sendo representado em malha aberta. Lá para frente nós iremos projetar um sistema de controle para esse sistema aqui em espaço de estados. Mas por enquanto está em malha aberta. Então eu acho que agora, reconhecendo a representação através do diagrama de blocos, nós conseguimos fazer a identificação com maior facilidade da equação de estado e da equação de saída, tá ok? Então, o próximo passo aqui, eu irei montar essas equações no Simulink e nós faremos algumas comparações, tá ok? Aqui eu peguei um exemplo muito simples, só para mostrar para vocês que eu estava dizendo ali, olha, o estado inicial você utiliza para calcular o estado atual em um ΔT. Depois você pega aquele estado atual como estado inicial e calcula novamente o estado atual utilizando novamente um ΔT. É simples, o que eu estou fazendo ali é isso daqui, Lembram lá que vocês utilizavam no segundo grau lá a equação da posição do movimento uniforme, retilíneo uniforme? Nós chamávamos lá de fórmula do sorvete. Eu tinha aqui posição final, Olha só, posição final é o estado atual, Que o meu sistema vai se encontrar depois da análise em um ΔT. É igual ao estado inicial, que é o S0, mais VT, que é a velocidade multiplicado pelo tempo ou pelo intervalo de tempo que eu estou analisando, o período, tá? Então eu coloquei aqui que o período que eu vou analisar é a cada 0,1 segundo. Inicialmente, o meu S0 corresponde a 0 metros, E a minha velocidade de 2 metros por segundo, ok? Então, logo,
se a minha posição inicial vale 0, a velocidade vale 2 e o tempo que eu estou analisando, o intervalo de tempo é de 0,1, 2 multiplicado por 0,1 igual a 0,2. Então, olha só, o estado atual do meu sistema após passar 0,1 segundo, a posição é o quê? De 0,2 metros. Aí eu vou continuar analisando. Agora eu vou analisar para daqui a mais 0,1 segundo, né? Ou daqui a 0,1 segundo. Então, agora ele já vai começar do 0,2, que é a posição onde ele está neste momento, ok? E vou analisar daqui a 0,1 segundo, ó. Então, o tempo 0,1 segundo, a posição inicial agora é 0,2 metros e a velocidade continua 2 metros por segundo. Posição inicial 0,2, né? E 2 multiplicado por 0,1. A posição atual agora é 0,4. Ok. Agora eu quero calcular novamente em mais 0,1 segundo. Qual vai ser a posição atualizada? 0,4 passa a ser o quê? A posição inicial. Ok? Aí faço o cálculo e a posição atual passa a ser 0,6. É isso que está acontecendo lá. Eu tenho lá, por exemplo, um x1 inicial. A partir do x1, ele faz o cálculo de x1 ponto, que eu faço a integral de x1 ponto para virar o x1 atual. Tá ok? Isso em relação a x1, x2, x3 até xn. Tá ok? Se eu for analisar novamente em um período de tempo, aquele valor da variável de estado atual vai entrar como inicial e eu faço novamente o cálculo. Ok? É só isso que está acontecendo. Então, para a gente lá, quando a gente vê o valor de y, que é o valor de saída, na verdade é o valor o quê? Sempre atualizado das variáveis de estado. Ok? Então, né, fiz essa comparação aqui com vocês entre, né, a equação aqui de posição, né, de um movimento retilíneo uniforme, relacionando ali com a equação de estados que nós temos, tá? E só lembrando para vocês que aquela integral que vocês viram ali na representação, né, através do diagrama de blocos, é porque existe um somatório. Qual foi a posição final? Por exemplo, aqui, ó, 0,6. Mas por quê? Eu tive que vir somando as variações de posição. 0,2, né? Aí somei com mais 0,2 deu 0,4, somei com mais 0,2 deu 0,6 e assim por diante. Eu poderia simplesmente dizer que o meu ΔS, né, é o quê? Velocidade multiplicado por tempo, que nada mais é, né, que é a área sobre a curva da velocidade, que é a integral da velocidade em relação ao tempo, ok? Eu consigo fazer através de uma integral, que é o que ele está fazendo lá, este contínuo somatório, ok? Então, nós iremos fazer um exemplo aqui, ó. Se vocês se lembram, nós já trabalhamos nas aulas passadas, né, com esta função de transferência. Então, eu representei em 3 bases distintas. Canônica controlável, que é esta base aqui, ó, como que ficou a matriz A? 0, 1, menos 2, menos 3, a matriz B, 0, 1, e a matriz C, ó, a matriz de saída, 3 e 1. Vocês já sabem representar em espaços de estados na forma canônica controlável. Vou representar esta mesma função de transferência na canônica observável. Vocês sabem que essa matriz A aqui é a matriz transposta comparada à canônica controlável. Esta matriz aqui, né, que vai ser a nova matriz B aqui, é a matriz C da canônica controlável transposta. E essa matriz aqui é a matriz B transposta da canônica controlável. Então, esta é a representação na base canônica observável. Olha só, as variáveis de estados, x1, x2, não são as mesmas na base canônica controlável e na base canônica observável, tá? Vocês se lembram que às vezes a gente até representava por z. Z ponto na nova base agora, né, é igual a AZ mais BU, ok? Só para não confundir, como aqui tem x1 e x2 e anteriormente também x1 e x2, pode vir dar uma falsa impressão que é a mesma variável de estado. Não é. Se eu mudo de base, a variável de estado muda. Quem não muda é a variável de saída y, ok? Y é o mesmo para qualquer representação de base, ok? Em qualquer base que vocês representarem. E aqui na forma canônica diagonal, que vocês também aprenderam a representar na forma canônica diagonal. Na forma canônica diagonal, nós temos aqui que os polos vão ficar na diagonal principal. Então eu coloquei aqui, ó, menos 1, menos 2, os polos na diagonal principal. A minha matriz B, né, é uma coluna, né, um vetor coluna aqui unitário.
E a minha matriz C, né, eu geralmente pego os coeficientes das frações parciais, tá ok? Então representei nas três bases. Aí o que eu irei fazer agora? Representar através do diagrama de blocos no Simulink, né, para fazer uma simulação e ver o comportamento do meu sistema. Então, olhem só, né, eu agora vou fazer esta comparação no Simulink, tá? Esta primeira base aqui é a base canônica controlável. Notem que eu tenho aqui, ó, a matriz A, ok? Eu utilizei aqui, pessoal, né, o ganho do MATLAB. No ganho do MATLAB, basta você ajustar ele como vetor, como matriz, tá? Ou a multiplicação matricial, que ele aceita, numa boa. Eu vou mostrar depois para vocês no Simulink. Então aqui, ó, 0, 1, menos 2, menos 3. Lembrando para vocês que no MATLAB eu coloco ponto e vírgula quando eu quero separar por linhas, tá? Da minha matriz. Se eu quero separar colunas, pode ser só espaço ou somente vírgula. Então eu tenho aqui a matriz A, eu tenho aqui a matriz B, eu tenho aqui a matriz D, que é nula, né? Matriz de transmissão direta, né? E tenho a minha matriz C, ok? Eu coloquei aqui um display só para a gente ver mais ou menos o que está acontecendo. Aqui, ó, são os valores atualizados de x1 e x2, aqui são os valores da minha entrada. Como a minha matriz é fixa e a minha entrada ali também é fixa, né, um step indo para 1 segundo, né, desculpa, né, um step indo para o valor igual a 1, então o que entra no meu sistema é 0 e 1, ok? E eu tenho aqui a minha saída, tá com este 1zinho aqui, porque na verdade tudo isso aqui está em um subsistema, tá? Este 1zinho aqui representa a entrada do meu subsistema, este 1zinho aqui representa a saída. Vou mostrar para vocês no Simulink. Após aplicar a entrada integral, o meu step, olha como o meu sistema se comportou. Isto aqui em malha aberta, tá? A variação da minha variável de estado, x1. A variação da minha variável de estado, x2. E esta é a minha saída, ó. Notem que a minha saída, ela vai, né, se estabelecer em 1,5, tá? 1,5. E aqui é o comportamento de x1 e x2. Vamos para a nova base. Deixa eu enfatizar aqui, ó. O x1 aqui estabeleceu, né, em 0,5 e o x2 aqui foi no máximo lá em 0,25 e depois voltou para 0. Na canônica observável, aí novamente eu tive que fazer o que? A substituição das matrizes. A matriz B da canônica observável, né? A matriz A da canônica observável, a matriz B da canônica observável, a matriz D a mesma e a matriz C, ok? E aí, olha só, novamente a variável de saída ficou ali em 1,5, né? Estabilizou em 1,5. Mas notem que x1 e x2 tiveram um comportamento diferente da base anterior. Porque, como eu falei para vocês, as variáveis, né, de estados irão mudar. Então, ó, o meu x1 aqui passou um pouco aqui de 3, foi para a próxima aqui de 3,5 aproximadamente aqui. E o meu x2 aqui, ó, ficou em 1,5, ok? Só lembrando para vocês que essa saída aqui, né, só depende de x2, ok? Só depende de x2 aqui. A minha saída anterior era 3 vezes x1 menos x2, tá? É a equaçãozinha aqui, ó, da minha matriz C. E na minha nova base aqui na canônica diagonal, eu vou novamente trocar as matrizes, né, A, B e C. Notem que agora a minha saída y aqui é 2 vezes x1 menos x2, ok? Notem que o comportamento novamente aqui de x1 e x2 são diferentes dos anteriores, ok? Mas a minha saída, ela sempre continua a mesma. Então, sempre que eu faço uma mudança de base, a minha saída ela não é alterada. O que é alterado são as variáveis de estado do meu sistema. Eu posso fazer o controle da variável de saída por variáveis de estados diferentes. Lá na frente nós veremos como implementar um sistema de controle. Ok? Então mostrei aqui para vocês as três bases
o comportamento das variáveis de estados nas três bases e a saída, que o comportamento foi igual nas três representações. Ok? Então, né, vamos aqui agora pegar o Simulink. Está aqui, ó. Notem, né, que eu fiz os três, né, na canônica controlável, na canônica observável e na canônica diagonal. Aqui é um subsistema, aqui, ó, é o meu step, a minha entrada integral, ó, notem que é um step de 1, valor inicial igual a 0, né, desculpe, né, o valor inicial do meu step é esse daqui, 1, né, o tempo que ele dá o step é após 1 segundo, ok? Ele não começa de 1, ele vai para 1 após 1 segundo, que é o meu step unitário, ok? Então, meu step, vou dar 2 cliques aqui, ó, no subsystem, ó, e vou analisar aqui a representação espaço de estados através do diagrama de blocos. Então, eu tenho aqui, ó, a matriz A, ó, notem, 0, 1, ponto e vírgula, menos 2 e menos 3, é a minha matriz A. Notem que aqui, ó, eu coloquei, ó, multiplicação, né, por matriz, ó, K multiplicado por U, ok? Aqui é a mesma coisa, ó, eu coloquei a minha matriz B, 0, ponto e vírgula 1, K multiplicado por U, para ele se comportar aqui como matriz, tá? E nos outros a mesma coisa, ó. Aqui 3, espaço 1, porque aqui é uma matriz, né, é um vetor linha, somente, que é a minha matriz C, tá? Matriz K multiplicado por U. Notem que aqui eu tenho o meu integrador. Ah, Edson, eu não precisaria colocar um integrador para cada variável de estado? Não, não precisa, tá? Mas e as condições iniciais, Edson? Você pode definir aqui também como vetor. Eu coloquei 0, ponto e vírgula 0, ou seja, x1 começa do 0 e x2 também começa do 0. Edson, poderia começar de um valor diferente? Sim, era só você colocar aqui o seu valor inicial, ok? Então, ó, a partir daí, né, coloquei aqui um display só por uma questão de controle. Aqui é a mesma coisa, ó, a minha matriz D, ela é nula. Aqui é um bloquinho somatório, né? Não tem diferença nenhuma, ok? Aqui é só uma questão de configuração, ó. A barra aqui está no início, aí ele joga a soma para entrada e para baixo, e a barra que eu coloquei no final, a barrinha que eu coloquei no final, ele joga para entrada e para cima o somatório, tá? Então, vou voltar aqui, ó, e vou rodar 10 segundos, ó. Estou rodando durante 10 segundos a minha simulação. E vamos ver como que se comportou, ó. Notem que nas três bases, a variável de saída ficou em 1.5, ó, tá? Vamos ver aqui o comportamento das variáveis, ó. Cliquei aqui, ó. Está aqui. Y é a minha variável de saída, x1 é a minha variável de estado 1 e x2 é minha variável de estado 2 na forma canônica controlável, tá? Deixa eu ver se eu consigo deixar ela aqui, ó, para a gente poder comparar. Agora, né? Esse daqui é o comportamento da minha variável na canônica observável, saída x1 e x2. E deixa eu pegar aqui agora, ó, e vou colocar aqui os três gráficos ao mesmo tempo para a gente comparar, ó. Então eu tenho aqui, ó, comportamento de y1 nas três saídas. É o mesmo comportamento, é o mesmo, tá? Posso até colocar em um gráfico só para vocês visualizarem e confirmarem que é somente um comportamento nas três saídas. A minha variável de estado, notem que aqui, ó, estabilizou em 0,5, aqui estabilizou acima de 3, ali 3,5 aproximadamente, e aqui estabilizou em 1, que é o x1 da base canônica controlável, canônica observável e canônica diagonal. E o meu x2, comportamento na canônica, né, controlável, observável e na diagonal. Ó. Notem que os valores, né, de estabelecimento aqui são diferentes, ok? Então eu consegui mostrar para vocês que eu posso representar o mesmo sistema em qualquer base. Porém, as variáveis de estados, né, o conjunto de variáveis de estados são diferentes. É o princípio da não unicidade, ok? Mas a variável de saída
é sempre a mesma, eu não mudo a variável de saída. Se a minha variável de saída y1 é posição, vai continuar sendo posição. Se é o x2, né, o y2, me desculpa, né, é velocidade, vai continuar sendo velocidade, independente da base que eu representar no meu sistema. Ok? Então, bons estudos e até a próxima.